E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida absolutamente insana da Copa do Mundo de Xadrez que acabou de terminar. Nós temos de um lado José Martinez e do outro Alexei Sarana. Ontem, José Martinez venceu com as peças pretas, então hoje ele precisa apenas do empate. E o Alexei Sarana precisa de alguma maneira forçar a vitória com as pretas. No entanto, em menos de 10 lances, em uma partida clássica de xadrez, 1h30 para cada jogador, um grande mestre vai ficar completamente perdido. Então, vamos lá. Vem A4 do Martinez e C5 do Alexei Sarana. Claro, ele precisa de uma vitória de pretas, não havia outra escolha que não a defesa siciliana. Cavalinho F3, cavalo C6 e mostra a sua preparação, o Jospen jogando peão em C3, que é a variante Alapim, considerada por muitos uma anti-siciliana. A ideia é sair das ideias típicas da defesa siciliana e simplesmente tentar emplacar dois belos peões centrais. E o jogador de pretas normalmente vai ter que ficar jogando com ataque ao centro posterior. Vem cavalinho F6, ameaçando o peão, e similar a uma Alekhine, quando você pode defender o peão ativamente e ameaçar algo em troca, você o faz, né? Então, ao invés de jogar algo como bispo D3, dama C2, peão em D3, a gente avança o peão ganhando tempo no cavalo e basicamente contra-atacando o adversário. Vem cavalo em D5, peão em D4, e nessa posição, o jogador de pretas joga C por D4 e normalmente aqui, dentro da Alapim, se joga C por D4, né? E o jogador de pretas vai atacar o centro do tabuleiro agora, porque brancas têm dois peões e pretas não tem nenhum. Então, normalmente algo como peão em D6, bispo C4, cavalo B6 e bispo B5. Isso daqui já foi jogado algumas vezes, né? E é uma posição de muita luta. No entanto, o José Martinez tem uma preparação especial. Ele joga bispo em C4, sem tomar de volta o peão. Você vê, ao invés de tomar de volta, as pretas acabaram de tomar aqui, ele joga bispo C4 como um gambito. Pretas, é claro, tiram o cavalo com o tempo, vem bispo B3 e esse peão aqui, ó, que é um peão extra que tem o jogador de pretas, pode ser trocado na casa de C3. Esse é um gambito, mas meio que não é ao mesmo tempo, porque o jogador de pretas não deve aceitar o gambito. Se peão toma C3 e cavalo toma, pretas, na verdade, não tem uma posição muito bacana. A realidade da posição das pretas aqui é deplorável, né? Brancas são as únicas com peão no centro e brancas têm uma vantagem expressiva de desenvolvimento e vão poder tirar o rei do centro rapidamente, enquanto pretas, se quiserem desenvolver as peças, vão ter que mexer nesses peões aqui, ó, permitindo a abertura do centro do tabuleiro. Então é um gambito que normalmente não se aceita e, portanto, D6 por parte das pretas contestando o peão de E. Vem E por D6, dama por D6 e roque por parte do José Martinez. E nessa posição, mais uma vez, o gambito está sendo oferecido, né? Pode jogar as pretas aqui, né? D por C3, ou pode jogar o lance principal, bispo em E6. Essa é uma posição, na verdade, conhecida. Muitos jogos de mestre já foram jogados aqui. E por que escolheu essa preparação específica aqui, José Martinez? Porque precisava apenas do empate. Se o lance principal for jogado bispo em E6, as brancas jogam cavalo por D4, forçando muitas trocas de peças. Estamos ameaçando o cavalo, estamos ameaçando o bispo mais uma vez. Cavalo por, peão por, bispo por, dama por. Aqui não se deve tomar, porque senão bispo em E3, então, por exemplo, E6. E nós temos essa posição, que já foi jogada em partidas de mestre 50 vezes diferentes e tem uma taxa de empate de 84%. Não é basicamente uma posição que as pretas têm muita facilidade de jogar pela vitória. Por consequência, o José Martinez, levando o adversário a essa situação, coloca o oponente num ponto onde ele precisa vencer de pretas. Então ele precisa aceitar o gambito do Martinez, tomando em C3 ou jogando D3. Ambos lances errados, ele escolhe D3. Avança o peão, fica com um belo peão passado. No entanto, um peão a mais passado, nesse caso, é mais uma fraqueza do que uma força, porque tem falta de desenvolvimento. O jogador de pretas está jogando lances de peão, tá com o rei no centro e será brutalmente punido por isso. Cavalinho A3 e a ameaça das brancas é jogar cavalo em B5, ameaçando a dama do jogador de pretas e ameaçando o duplo na casa de C7. Se pretas jogarem A6, bispo em E3, aproveitando que o cavalo está solto, desenvolvendo mais uma peça com tempo. Por consequência,
Bispo em F5, pretas tentam agora desenvolver defendendo o seu peão. Leva cavalo em B5 aqui o jogador de pretas, dama em D7, e nessa posição, como você pode ver, nós jogamos 10 lances até agora, e as pretas estão completamente perdidas porque brancas já têm um ataque devastador ao rei no centro do tabuleiro. Já estamos ameaçando o cavalo em C7 cheque, então bispo em F4 joga José Martinez, reforçando a ameaça da entrada de cavalo na casa de C7 com cheque. E nessa posição, as pretas não têm tanta escolha de como parar essa ameaça. Ou jogam, por exemplo, torre C8 tentando parar, que é o que foi jogado na partida, ou jogam um roque longo tentando parar, que apesar de ser um lance que realmente não leva o cavalo C7, coloca o rei numa posição um tanto quanto difícil. E as brancas têm, é claro, uma vantagem no ritmo do jogo, né? A avalanche de peões dos jogadores de brancas já está vindo logo logo. Então, nessa posição, pretas jogam torre em C8 tentando parar o cavalo C7, e nós já estamos agora no momento crítico da partida. Nós já estamos agora no momento que temos um lance vencedor para o jogador de brancas. Então, eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar por conta própria o único lance para as brancas que arremata a partida, né? Só tem um lance para as brancas aqui que retém toda essa vantagem estrondosa. Dá para jogar outras coisas e não perder, mas somente um realmente ganha. Pausou! Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar. Se sim, meus parabéns, é um lance maravilhoso, cavalo por A7. E se você acha esse lance tão lindo quanto eu, deixa o like no vídeo, se inscreve nesse canal, tá? A ideia aqui agora do cavalo em A7 é o quê? Por que tá dando o cavalo, né? Na verdade, tá dando o cavalo porque tá distraindo o cavalo de C da defesa da casa de E5. Se cavalo por A7 for jogado, daí cavalo em E5, ameaçando a dama e ao mesmo tempo ameaçando o ponto F7. No entanto, se você não aceita esse sacrifício, você joga, por exemplo, torre na casa de A8, o jogador de brancas pode trocar o cavalo e a ameaça será executada da mesmíssima maneira, né? A ideia é a mesma, a gente elimina o cavalo, quer você tome, quer não. Quer você, né, enfim, joga um F6 para não levar cavalo E5, a gente ganha qualidade em um peão e devemos estar muito melhores de brancas aqui. Então, cavalo por A7, cavalo por cavalo em E5, ameaçando a dama e ameaçando F7, dama em B5 e bispo por F7 é jogado por parte do José Martins. Agora, algo muito curioso aconteceu aqui, tá? O ataque das brancas é completamente vencedor. Vem rei em D8, né? Mas olha que curioso, essa posição com o bispo dando cheque no rei, presta atenção porque ela é muito importante. Ela tá acontecendo aqui agora pela primeira vez nessa partida, correto? Correto, né? Só que é uma coisa muito curiosa. Vocês vão ver do que eu tô falando. Rei D8 jogou Alexei Sarana, né? Bispo B3 jogou José Martins ameaçando o cavalo F7. Vem rei em E8 para evitar cavalo F7. E brancas têm N maneiras de continuar o ataque. Podem jogar torre E1, podem jogar A4, mas resolvem jogar bispo em F7 e nós temos essa mesma posição pela segunda vez. Beleza, rei D8, bispo B3, rei em E8. E nessa posição, José Martins está com pouco tempo no relógio, meia hora para converter. Precisa só do empate para passar de fase, não necessariamente precisa da vitória aqui. Não precisa dar sequência no ataque, pode aceitar um empate e falar, não, passei de fase, tanto faz se eu ganhei ou se eu empatei, né? Bispo em F7, levanta a mãozinha, chama o árbitro e fala, tripla repetição, tem um empate aqui, vamos para casa. Só que o árbitro fala, nananina não, José Martins. Você, na verdade, será punido por ter me chamado no momento errado e por ter anunciado o empate na hora errada. Eu vou dar 3 minutos pro seu adversário. O adversário tem 12 minutos no relógio, né? E aí, quando vem rei em D8, ele tem 15 minutos. Perdão, 1 hora e 12 vai para 1 hora e 15. Por que foi punido José Martins e teve que repetir mais uma vez para a posição de fato ser considerada um empate? Porque na primeira vez que bispo por F7 foi jogado, o argumento do juiz, que é um argumento bem válido por sinal, mas é muito curioso porque é a primeira vez que eu vejo essa regra de fato ser executada num campeonato, é que os lances não repetiram 3 vezes, né? A primeira vez que o bispo estava em F7, o lance não foi bispo F7 cheque, o lance foi bispo toma
F7 cheque. Então, não é bispo F7, é bispo por F7, é um lance diferente. Aí vem rei D8, bispo B3, rei E8. Aí agora bispo em F7 cheque, não bispo toma F7 cheque, é a primeira vez que é jogado, não a segunda. E aqui o bispo em F7 cheque é a segunda vez que isso é jogado, não é a terceira, entendeu? E aí tiveram que repetir mais vezes para de fato empatar, que eu achei uma situação extremamente curiosa. É a primeira vez que eu vejo isso ser aplicado, mas assim, parabéns ao juiz, sendo bem sincero, porque isso sim é atenção aos detalhes e é disso que a gente precisa numa Copa do Mundo de xadrez. É isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, um abraço e até a próxima. Falou!